Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, a live de hoje ela é sensacional por vários motivos, né? A gente está entrando com o Instituto Hack agora com duas lives semanais, todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas. Terça-feira, normalmente, eu passo um tema sobre a área de autodesenvolvimento, impulsionando carreiras e negócios, vida pessoal também, né, para um outro patamar. E na quinta-feira sempre tem algum convidado, a gente vai sempre oscilando lá sobre a hard skills as tais soft skills. No caso, né, da hard aqui, muito feliz com o convite aceito pelo professor Rolim, né? José, eu quero, antes de a gente começar a falar sobre gestão de projetos, eu quero fazer uma apresentação aqui dele e a gente pode iniciar a nossa conversa aqui da forma mais proveitosa possível. Seja bem-vindo aqui também, deixa eu ver. Aqui a Bia, deve ser o Calito, não pode ser a Bia, será que é a Bia mesmo? Dani também seja bem-vinda aqui, Miss Festas, Keila também entrou aqui, Oliveira também, deixa eu ver. Bom, enfim, sejam todos bem-vindos. Deixa eu começar a apresentar esse currículo. Só aqui acho que já vai uns 10 minutos, né? Olha só. Possui graduação em Ciências Contábeis pelo Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, em 2013. Graduação em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 95. Pós-graduação em Qualidade e Produtividade pela UniOeste, 98. Pós-graduação em Controle da Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa Catarina, isso já em 2015. Mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2002. E atualmente é técnico em Tributo Superior da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Exerce a coordenação do curso de Administração e Ciências Contábeis no Centro de Ensino Superior de Foz e é professor do Centro de Ensino Superior de Foz. Tem experiência na área de administração, com ênfase em gestão da produção e atua principalmente nos seguintes temas: administração, estratégia, meio ambiente, gestão de processos e ergonomia. Atua também na Procuradoria do município de Foz, respondendo pelos cálculos judiciais da Procuradoria Fazendária. Olha só, hein? Professor, com enorme prazer, né, e honra tendo o senhor aqui para nossa, inclusive que já trabalhamos juntos também, né, para nossa live. Essa é uma live que fica para agregar valor não só ao nosso feed, mas também, né, para o histórico aqui do Instituto, porque esses materiais todos ficam para a galera estar contribuindo. Então, seja muito bem-vindo, muita honra que eu te recebo aqui. E eu queria pedir que, inicialmente, quebrando um pouco o protocolo da nossa entrevista sobre a questão dos projetos, que o professor se apresentasse, mas eu digo um pouco de onde é que veio, pelo que passou, sabe, aquele passo a passo para chegar até aqui, porque quando eu sei que as pessoas conhecem lá, o professor tá lá, né, pô, coordenador de curso, faz isso, faz aquilo, aquele outro, para ter todo esse currículo aqui, às vezes a pessoa acha que foi assim, né? Então, conta um Realmente. pouquinho para a gente, de onde é que começou essa história toda até chegar aqui, tá nessa altura já da carreira, por favor. Então, Eduardo, foi uma caminhada aí, tá? Eu nasci em Apucarana, mas não fui criado lá, fui criado em Curitiba. Né? Fiquei em Curitiba até uns meus, acho que 15 anos. E aí eu tinha um problema na família logo no começo, quando era criança. Minha mãe faleceu com 9 anos, então minha família deu uma bagunçada nesse processo todo, né? E acabei tendo que fiquei mais um tempo ainda em Curitiba, né, aos cuidados de um tio meu, mas não deu muito certo. Acabei de morar com outro tio meu em Londrina. Fiquei em Londrina daí dos meus 16 aos meus 18, 17 anos, né? Inclusive fiz um curso, aquele que o irmão Luiz Rui fez aqui, falou para você que fez o Senai, eu fiz também. Eu tenho também um diploma de técnico de eletricista em Salvador Predial, né? Mas nunca atuei na área, né? Então fiz porque realmente era o processo naquela época, né? Então a gente fazia para ter uma atividade, ter uma profissão, né? E eu acabei indo para outro caminho, né? Vim para Foz do Iguaçu nessa época, né? Em 89, vim para cá em 89, daí. Depois meu tio acabou falecendo, vim para cá morar com meu irmão, com o Luiz Rolim, né? E aí a vida começou aqui em Foz do Iguaçu, tá? Fiquei um ano servindo o exército aqui em Foz do Iguaçu. Para mim foi, por que pareça, foi um problema, tá? Porque eu era um dos poucos soldados que sabia datilografar.
bater máquina e tal. E eles não queriam me deixar mais ficar com o batalhão, que eu queria que eu ficasse no cassino dos oficiais, ajudando o pessoal. E, cara, foi uma briga, né? No fim, acabei saindo, aí fiz o concurso na prefeitura, em 91, já entrei na prefeitura, e já comecei o curso de administração, né? Assim, com bastante dificuldade, mas fui fazendo, né? Conseguindo o fluxo, fazia o UniOeste aqui em Foz, na época era Facisa, nem era UniOeste, cara. E era só 4 cursos que tinha na época, né? Era administração, contábeis, turismo e letras, né? E eu optei por administração na época por um motivo bem simples, né? Era 100 vagas, os outros eram 50 vagas, né? Então a chance era difícil entrar nos cursos, né? Porque não tinha opção, cara. Aí eu falei, não, eu vou fazer administração para conseguir entrar no vestibular e seguir o fluxo, né? E foi indo, né, cara? Foi indo. Professor, só um porém, por favor. Pode falar. Esse fone, ele tem microfone? Ele tem microfone, eu não sei se ele está funcionando, Então, estou tentando falar mais perto. Um pouquinho mais perto, isso, para ficar um pouquinho mais alto, isso. Tá, melhorou o som? Por favor. Melhorou. Ah, tá. É que eu virando ele fica ruim, tá? Vou falar mais pertinho aqui para ficar mais fácil de vocês me ouvirem e ficar bom. E aí fui na prefeitura comecei na parte técnica, né? Como você falou, é bem interessante, né? Vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar aqui na gestão de projetos, essa parte de hard skill, soft skill, né? Ou seja, habilidades técnicas, habilidades interpessoais, como isso é importante, principalmente em gestão de projetos. Mas, enfim, minha carreira começou bem técnica, tá? Então, fiquei uns 5 anos na prefeitura, 6 anos, até 96, 97 na Secretaria da Fazenda, e assim que eu me formei e comecei a fazer a pós, eu comecei a ser convidado para ir para outras áreas na prefeitura. Tanto que na prefeitura, Eduardo, eu nunca fiquei mais do que 2 ou 3 anos num setor. Eu sempre estava participando de algum projeto, né? E engraçado é isso, né? Porque eu sempre estava envolvido e sendo convidado para participar de algum projeto. Mas assim, eu participava só da parte técnica, na parte hard. Eu não tinha muitas habilidades interpessoais nessa época, apesar de ter feito a faculdade e tudo. Cara, se queria me ver nervoso, era pedir para apresentar um trabalho. Né? Naquela época, eu jamais iria fazer uma live com você aqui. Porque, assim, pode esquecer, né? Falar para muita gente, não, sem chance nenhuma. Né? E foi indo, cara, e fazia toda a parte técnica dos trabalhos, dos projetos que me envolvia. Aí começou a demandar, exigir que eu fosse também para a parte mais interpessoal, né, que eu não gostava muito. Mas assim, acabei entrando nessa parte por causa do mestrado, Eduardo, porque meus cursos começaram a ficar muito altos do mestrado, e aí eu acabei indo para a docência. Inclusive a ideia foi do Luiz, meu irmão, falou assim, cara, por que você não dá aula à noite? Você está com dificuldade e tal, tenta pegar umas aulas. Eu falei, cara, mas eu tenho vergonha de falar para 3 pessoas, eu vou falar para uma turma inteira, cara, não vai dar certo isso. Eu falei, isso não vai dar certo para ele, né? Mas enfim, né, a coisa apertou tanto que eu tive que embarcar nessa e fui para docência, cara, e por questão financeira. Eu falei, vou ficar um tempinho até juntar o dinheiro, e deu. Né? E no fim, cara, acabei gostando da área, acabei gostando, não sei mais, terminei, paguei minhas contas, tudo, e continuei na docência, fui indo, né, até chegar na coordenação dos cursos, né, mas isso me ajudou muito na parte da interpessoal. Eu lembro que eu falei para você que eu tinha muita dificuldade na parte interpessoal, ela melhorou muito com a docência, né, pelo fato de eu ter que lidar com pessoas, né, em sala de aula, lidar com os alunos, eu tive que desenvolver meio que amarra essa minha parte interpessoal, né, mas foi muito bacana, foi uma experiência assim que eu não tenho o que reclamar, né, tanto que até hoje continuo na docência e sigo aí o fluxo, né. Mas, enfim, Eduardo, colocando aqui, e trazendo esse contexto também da minha envolvimento com gestão de projeto, aí vai misturar um pouquinho com a minha história agora. Na prefeitura, como eu falei, eu comecei a me envolver com... O primeiro grande projeto que eu me envolvi foi ali com a parte que foi uma época chamada Ação da Cidadania. Tá? Não sei se você lembra, memoriza isso, houve uma época que foi feito o documento de graça para o pessoal aqui. Lá em 98, acho que foi, em 99, que foi um projeto muito grande que a prefeitura fez, acho que na época do Daijó ainda, prefeito Daijó. Mas era o final do mandato dele já. Né? A gente estava envolvido em outro projeto, foi a primeira saída que eu tive da Secretaria da Fazenda, e chamaram a gente para esse projeto. Para você ter uma ideia, a gente tinha pouquíssimos recursos, assim, recursos limitados, né? A gente teve que montar um computador Frankenstein, porque pegamos partes de outros computadores para fazer um computador e meter uma cara no projeto, né? E foi muito interessante essa minha primeira experiência, porque me deu esse alerta que você falou agora das 2 habilidades, tá? Porque você planeja muita coisa num projeto, numa gestão de projeto, mas quando você vai executar, as coisas não saem às vezes como você planejou, né? Então isso foi bem interessante, mas eu vou comentar daqui a pouco com você, tá? E já vou entrar nesse mérito, né?
Mas acho que a minha história seria isso, tá? E hoje eu estou nessa parte realmente na prefeitura, estou nessa parte de, como eu falei, passei muitos setores, agora estou um pouco mais nessa parte de cálculo judicial, né? Que tem muito a ver com até com o meu perfil, um pouco de parte de cálculo, e também na docência, aí, na Sesufos, né? E nessa correria que nós estamos indo no dia a dia. Bacana, bacana. É uma coisa que eu acho interessante, né? A gente. Porque assim, eu lecionava em outros programas, em outras universidades, de repente a gente se encontrou num dado momento, e de Sim, fato, né, quem acaba te conhecendo lá naquele cargo, naquela hierarquia, legal. jamais sonha que passasse por essas situações de, pô, eu tinha vergonha de estar falando e a docência acabou acontecendo. Foi sensacional. E acho que as coisas Foi. vão vindo para a gente vai desenvolvendo também, se a gente ter essa mente aberta, né, do crescimento, de poder realmente encarar desafios Não tem e medo, né? Não tem vontade, medo. né, sobretudo, Muitos medos são vontade, né? psicológicos. Os medos que a gente tem são Aí muito vai. psicológicos, assim, então, que nem fala. Muita gente pode falar assim, vou fazer o curso do Eduardo, mas eu tenho medo de falar em público. Gente, você tem que enfrentar o medo. Enfrenta o medo, entendeu? Porque é uma coisa que é na cabeça da gente, então a gente pode superar isso, Sim. né? Mas é sério, cara, na época assim, antes do projeto que eu te falei agora, a gente se envolveu num projeto de capacitação. Passamos uma rodada de treinamento em todos os chefes de divisão da prefeitura na época, em 97, acho que foi. Eu fiz tudo, cara, mas a única coisa que eu não fiz foi entrar em sala de aula para dar algum treinamento. Eu falei, cara, eu faço qualquer coisa aqui, menos não me peçam para entrar em sala de aula, né? Isso eu não faço, né? Falando em vontade, assim, né, em desejo, eu até selecionei uma frase aqui, ó, do Walt Disney, que diz o seguinte: o início de um grande projeto, ele consiste na descoberta do seu desejo por ele. E aí, para a gente abrir a nossa entrevista aqui de hoje, eu pensei, vamos começar pelo básico, né? O que seria, na opinião do professor, o que é um projeto? Então, um projeto, isso é bem complicado esse conceito, porque ele é domínio público. É que nem o conceito de qualidade, alguns conceitos de domínio público, se você perguntar para cada pessoa, você vai ter uma definição, tá? E às vezes a definições bem equivocadas, tá? Mas basicamente, assim, eu vou trazer aqui uma definição do PMBOK, né, que assim, acho que é quem lida com projetos segue com base, né, o Project Management, o Board Knowledge, que acho que meu inglês está meio ruim, tá? Mas é o PMBOK que a gente fala, né, do Instituto PMI, que dá aí a definição do projeto como um esforço temporário, tá, com início e términos definidos. Então, ele é temporário, definidos, ele é empreendido para criar um produto ou serviço único, tá? E elaborado progressivamente, né? Alguns colocam ainda a questão de limitação de recursos, tá? E ter também um objetivo claro e viável. Mas eu acho que o mais interessante aqui, eu acho que é isso, ele ser único, tem início e fim bem definidos, ou seja, ele não se confunde com operação, nem com o programa de uma empresa, o dia a dia de uma empresa, apesar que ele pode concorrer junto, tá? Ele pode correr junto, tem empresas que têm as suas operações normais e têm as operações de gestão dos seus projetos, né? Isso em administração gera um problema que às vezes você tem dois chefes, tá? Você sabe os problemas que se dá quando você tem dois chefes. Quem que prioriza? O cara do projeto ou o meu gerente de linha? Né? Na verdade, os dois têm que se conversar para evitar que esse tipo de situação aconteça, tá? Mas isso pode acontecer. Mas, enfim, só para entender que o projeto tem essas características muito básicas, ou seja, ser único, ter início e fim definidos, ser progressivo ali, né? Assim, tem essa limitação de recursos e tem esse objetivo bem claro e bem viável, né, o que eu quero atingir com o meu projeto. Né? Sim, sensacional. Eu até, comentando assim sobre isso, eu lembrei de um dado momento que eu concorri a um concurso da Unila aqui, né, sobre políticas públicas, e uma das disciplinas que seriam ministradas para aquele cargo tinha Sim, relação com projetos. E eu lembro que uma definição que se colocou, né, sobre isso que o senhor está colocando de começo, meio e fim, e que o autor colocava na época que boa parte do que se dizia que era projeto no Brasil não era projeto, porque existe qual seria, eu não sei exatamente a palavra para definir, mas existe um vício comportamental com os prazos no Brasil. Então, assim, quase tudo que é dito que é projeto, porque não cumpre um prazo, teoricamente, não poderia se chamar projeto. E aí ele citava o exemplo do Maracanã, que eu achei sensacional, que foi acho que foi década de 50, né, da Copa, e levou mais de 20 anos após a data que estava no projeto de término. Então, teoricamente falando,
não poderia nem se deixar falar nisso. E falando em questões públicas, eu não sei nem se existe ou deve ser um ou outro projeto, vou dizer, num tsunami de projetos públicos, quantos que realmente chegaram no prazo efetivo de que está marcado, é aqui que vai terminar. Porque, no geral, vai para outra gestão, passa 1 ano, 2 anos, os preços vão aumentando, né? Aquilo que está estipulado se modifica totalmente. É meio por aí, né? É por aí porque, assim, a gente tem que entender o seguinte, Eduardo, é bom deixar isso bem claro. O projeto tem de vários tempos, assim, vários tamanhos. E quanto maior o tamanho, mais complexo, mais ele demora. A UNO tem projetos que podem levar 30 anos para ser executados, né? Alguns projetos, megaprojetos, eu diria assim, né? Não diria nem chamar projeto. Vamos colocar aqui tem pequenos, tem médios, tem grandes projetos e tem megaprojetos. Eles demoram muito. Só que você tem que, como eu falo, né? Tem esse controle, esse acompanhamento, né, de como isso está acontecendo, se está dentro do que foi previsto, realmente se é 30 anos, verificar se aquelas etapas estão sendo executadas, porque às vezes projetos que demoram muito tempo tem esse problema, sabe, Eduardo, de você ter essa dificuldade de ver as coisas acontecerem no seu tempo, mas tudo tem seu tempo. Então você acompanhando isso e verificando que, tendo marcos, eu diria assim, tendo marcos, é até uma coisa que se recomenda que tem projeto, você tenha marcos para acompanhar como é que está a evolução do projeto, porque o projeto pode atrasar. Ele pode também adiantar, né? Houve casos aí de projetos que foram feitos antes do tempo, né? Então, nada impede, tá? A única coisa que vai acontecer é que você fica sabendo os recursos, para o cliente é até melhor, assim, né? Às vezes pode ser, o que pode gerar polêmica é que o projeto está interligado a outros projetos, e você terminando um projeto antes do tempo, você vai ter que esperar que outros cheguem até você, né? Então, isso pode gerar um outro tipo de problema, mas no geral não é uma coisa ruim para você ter terminado antes, mas geralmente pode ser um erro de planejamento, né? Entendi. Antes de passar a próxima pergunta aqui, ó, vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente, clica no coraçãozinho, vai clicando aí para o Instagram entender que é uma live de conteúdo. Isso aqui não é uma live de blá blá blá, não, é uma verdadeira aula que o professor aqui está passando para a gente. E manda o aviãozinho para algumas pessoas que possam realmente entender, porque vocês vão perceber que isso aqui pode ser aplicado na tua empresa, na tua vida pessoal, inclusive, na esfera pública, inclusive até para a gente, como consumidor ou, enfim, cidadão, poder olhar e cobrar aquelas coisas que falam de tantos projetos, né, que não são executados, que a gente possa entender mais a fundo. Então, manda um aviãozinho para algumas pessoas que podem estar sendo beneficiados para entender desse conteúdo aqui que está sendo sensacional. Eu quero comentar aqui, ó, de uma forma de brincadeira, né? Ó, o Rodrigo Iardi falou o seguinte, ó. Poderia valer, professor, poderia valer horas complementares essa live, ajuda a gente a se formar, kkk. Não, olha só. Vale sim, Rodrigo, só faz o relatório. Vocês têm um relatório, faz o relatório da live, é válido, sem problema nenhum, fechado. Quantas páginas esse relatório, né? Cara, é uma página o relatório, é um resumo, tem que ser bem sucinto. Eu sempre falo, quanto mais curto um relatório, pior ele é, tá? Então é uma página. Tá mole, hein? Tá mole, hein? Tá mole, hein? Quando eu coordenava estágio era mais tempo, hein? Mais coisa, né? Mas esse relatório de atividades, de horas, é bem tranquilo. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Nesse sentido, me parece que a palavra gestão, porque se eu pensar no seu projeto é uma coisa, mas pensar em gestão de projetos, a gente tem uma dimensão maior. Então, o que seria exatamente isso na sua concepção? E acredito que talvez parte do que a gente falou dos erros aqui seria sanada com a tal da gestão. É por aí, mais ou menos? É por aí. Eu acho que assim, a gestão a gente sabe que permeia todas as áreas, né, Eduardo? A administração, ela faz parte de todos os processos quase humanos. É difícil você não ter algum processo humano que não tenha algum tipo de gestão, né? Mesmo porque a gente vive uma empresa digamos assim, uma sociedade de organizações, né? Então, basicamente, onde tudo tem gestão. O que você percebe, muitas vezes, é que os serviços são mal feitos, mal prestados por falta de gestão até, né? Por uma falta de gestão. Mas aqui dentro de projeto, eu acho que aqui, como eu comentei anteriormente, ele tem um composto de ciência e um pouco de arte em gestão de projetos, né? Então, a ciência no sentido aí do gerente ser talentoso, ter experiência, né? Ter os conhecimentos para fazer o projeto funcionar, né? Também tem um pouco aí da arte também, né? Dele fazer com que as coisas realmente aconteçam, ter essas habilidades, né? Não, voltamos àquele ponto que começamos no começo, ou seja, ter habilidades técnicas e também habilidades pessoais. Eu acho que o exemplo assim que eu vi até num livro um tempo atrás foi que o gerente de projeto é como se fosse um maestro, tá? O maestro, ele vai numa orquestra, ele não toca nenhum instrumento, né? Mas, ele, na verdade, nem precisaria estar lá, porque a orquestra poderia tocar seu maestro, mas com ele ela toca melhor.
Essa que é a ideia da gestão. Né? Com a gestão, o projeto pode funcionar sem uma gestão, mas ele vai funcionar muito melhor se tiver uma gestão. Né? Ele vai ter muito mais resultados. Né? Então, acho que a ideia até trazendo aqui a figura do gerente de projeto, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é que ele vai ser como esse maestro. Aparentemente, ele não está ali, não está interferido em nada, mas ele está fazendo com que a coisa funcione muito melhor. Pelo fato de ele estar ali, né, e ajudando que a orquestra funcione melhor. Então, é bem interessante tendo essas ferramentas, essas habilidades, esses conhecimentos para que realmente o projeto, você atinja com aquilo que você estabeleceu no projeto, né, aquilo que você deseja. Então, essa gestão, ela parte de uma premissa, então, de um líder. Ele realmente consiga ter pessoas e ter essas habilidades de cativar, motivar, mas toda aquela pegada mesmo da gestão de pessoas, né? E ele também, recrutar, treinar. Se você pegar o PMBOK também, Eduardo, o PMBOK trabalha com aquele conceito desde o planejamento até o controle. Tá? Você vai ver todas essas fases, um pouco mais destrinchadas, digamos assim, né? Desde o estabelecimento do escopo do projeto até chegar lá no controle, se aquilo que eu planejei, né, aquilo que foi tudo planejado, né, foi organizado, executado, vai ser controlado e executado, né, e atingiu o que eu queria, né, fazendo o relatório final se o projeto atingiu os seus objetivos ou não. Tá? Então, é importante colocar isso. Então, o PMBOK, como os outros sistemas de gestão, eles trabalham com base em administração, com uma forte ênfase em gestão. Né? Então, não dá mais como a gente desconsiderar isso. Para quem está na área de administração, é meio natural isso. Para quem está de fora, é um pouco estranho. Né? Porque são conceitos que eles não viram na graduação. Né? Muitas graduações não falam em planejamento, alguns têm, às vezes, uma disciplina de empreendedorismo, né? Ou dentro de alguns conteúdos abordam esse tema de negócios, mas o curso base que dá essa base é a administração, então, assim, dá essa ênfase, né? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil entender esses conceitos. Bom, assim, o professor tem, né, um vasto currículo nessa área que evoca, mas assim, como curiosidade mesmo, como é que foi esse processo desse início, desse namoro, como é que começou, o professor se conectou com o tema, esse envolvimento com os projetos, como é que foi isso? Então, foi justamente nesse ponto. Assim que eu comecei a me qualificar na prefeitura, como não tinha muito pessoal qualificado, eu fui convidado para fazer parte de uma equipe, praticamente de equipe de projetos. Na época eu nem entendia o que era isso, né? Não entendia como isso, né? Porque mesmo na faculdade, Eduardo, o que eu vi na Unioeste, na década de 90, a gente não trabalhava com PMBOK. A gente trabalhava com os conceitos básicos de gestão de projeto naquela visão do Leite, do Menezes, que não era tão complexo, era bem simples. Era aquela ideia de planejamento, de executar, né, de organizar, controlar, né, e encerrar o projeto. Assim, só o ciclo de vida do projeto no mais simples possível. Né? E eu, particularmente, para me ajudar, eu usava muito o mapa mental. Olha que interessante, né? Eu sempre gostei de organizar, porque fazendo um mapa mental das atividades, eu me organizava visualmente, ficava mais fácil de ver as etapas que eu estava executando e o que eu já tinha executado. Né? Eu sempre usei uma ferramenta chamada Microsoft Visio, né? Que eu acho que não sei se você conhece, né? É bem poderosa para fazer mapas mentais e checklists, né? Então eu trabalhava muito com checklists e mapas mentais. Então isso é uma prática minha. Outras pessoas, outras ferramentas. Assim, o legal do projeto é isso, você não precisa ficar amarrado a uma ferramenta. Mas para mim me ajudou bastante na época a questão de mapas mentais e checklists, né? Usando muito a ferramenta Visio na época, né? Até hoje eu uso, é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Mas enfim, foi a primeira experiência, assim, né? Então veio como eu te falei agora, com essa parte de treinamento, tentamos implantar a qualidade na prefeitura, né, na época, né? Foi muito difícil, né? Porque são conceitos bem não difíceis, mas é difícil você implantar qualquer coisa numa cultura pública, né? Depois viemos com esse projeto da Ação da Cidadania, né, que foi fazer documentos, né, e onde eu tive essa experiência mais intensa, né, com contato entre o planejamento e a execução. Tá? O projeto tem isso também, o projeto tem a fase de planejamento e depois de execução. E eu descobri aí, que eu falei para você, dessas diferenças que eu tinha. Eu era um ótimo técnico, mas eu tinha péssimas habilidades interpessoais. Para você ter uma ideia, na primeira fase do Ação Cidadania, nós fizemos assim, foram 9 etapas. Tá? A primeira etapa foi em Três Lagoas. E foi tipo um piloto, digamos assim, né? Então, a gente eu fiz 100 para 100 pessoas, porque eu imaginei que não ia dar 50. Porque não foi divulgado, né? Não tinha internet na época, não tinha como divulgar, não foi avisado nada, não passaram no rádio, passando avisando nada. Só que a gente esqueceu do boca a boca.
A gente desconsiderou a força do boca a boca naquela época. E mesmo sem ter noticiado nada, mesmo sem ter informado nada na imprensa, a notícia se espalhou que nem fogo, lá que ia ter documento de graça no colégio no 3 de agosto. Beleza? Tranquilo. Aí preparamos tudo, fizemos tudo para fazer o documento para 100 pessoas, e às 7 horas da manhã, Eduardo, tinha 500 pessoas lá para fazer documento, e quando foi abrir 8 horas, eu tinha mais de 1.000. E eles invadiram a escola. Eles invadiram a escola. E a gente lá dentro, eu entrei em pânico, cara, não sabia o que fazer. A minha sorte é que tinha uma nossa companheira nossa, poxa, esqueci o nome dela. Ela é esposa do Almito Sirigueli, não sei se é esposa ainda. Não lembro o nome dela agora. E ela estava lá, a mulher era muito boa com gente, né? Com lidar com gente. E ela conseguiu conversar com aquele povo, porque eu não consegui falar nada, eu entrei em choque, né? Ela conseguiu acalmar aquele povo e falou para ele, gente, a gente vai fazer 100, vai ter mais 8 etapas e tal. E foi dando 100 pro povo, e o povo foi se acalmando e foi indo embora. Mas foi bem complicado. Só tinha 2 guardas municipal, não ia dar conta. A gente ia ser lixado, cara. Aí a sorte que tava a Maria Rita, lembrei o nome dela. Maria Rita estava lá, ela conseguiu ajudar a controlar o povo, né? Não sei se ela vai ver essa live um dia, né? Mas assim, agradeço muito ela estar presente naquela época, porque ela ajudou nessa parte humana, cara. Ela sabia lidar ela não entendia nada da parte técnica, assim, não tinha muito domínio da parte técnica, mas a parte humana, a mulher era um monstro, cara. E ela conseguiu contornar essa. Aí a gente conseguiu se conciliar. Eu trabalhava bem mais na parte técnica e ela muito bem na parte de execução, na parte humana, entendeu? Assim combinou o hard e o soft aqui, deu certo. E as outras etapas a gente aprendeu a lição. Tá, aprendeu a lição. Na segunda etapa eu fiz senha para 4.000 documentos. Né? Porque foi muita gente, cara. Era um absurdo que tinha. Até hoje acho que tem muita gente sem documentos, sem dinheiro para tirar, né? Então era bem difícil para aquela época, era bem dramático, né? Foram 9 etapas. Foi tão intenso o projeto, cara, que nós passamos Cascavel no número de eleitores, né? Porque também fazia título na época. A gente raramente passou Cascavel em eleitores. E nessa época a gente conseguiu passar, né, em função do volume de documentos que foram feitos naquela época. Né, foi muito grande. E foi assim, né? Aí depois, interessante, né? Olha só que dando um paralelo aqui, né? Eu agora em 2015 voltei a trabalhar com um projeto desse. Mas com outra cabeça, cara. Assim, aí eu não tinha mais a Maria Rita primeiro com o lado humano. Procura-se uma Maria Rita, né? Procura-se uma Maria Rita, né? Para ajudar. Mas eu não tinha mais, né? E aí nessa segunda fase que eu trabalhei em 2016, acho que foi totalmente diferente. Eu já conseguia falar com as pessoas, assim, fazer a parte técnica, a parte de soft, né? Com as limitações que tem um projeto no serviço público, né? Mas assim, porque foi em parceria com a Paraná Cidade, que foi na época que eu fiz o documento. A única coisa que deu errado foi que, na época, a gente fez, era para ser 3 dias. O primeiro dia foi um fenômeno, deu tudo certo, assim. No segundo dia, adivinha o que aconteceu, cara? Não entraram dentro era ali na Praça da Bíblia. 2 meninos entraram e roubaram todos os notebooks que estavam fazendo identidade. E aí não pudemos continuar o processo. Ele foi parado meio na metade, entendeu? Não deu para continuar, porque só que eles não sabiam o que era o computador. Era o computador da Polícia Civil. Era o notebook da Polícia Civil. Era a mesma coisa que você ter entrado numa delegacia e roubar uma delegacia. O pessoal ficou louco, né? Mas assim, enfim, tinha mais de 1.000 pessoas esperando, né? E aí foi muito complicado lidar com isso, sabe? Porque o pessoal tinha uma expectativa de fazer documento, daí tinha que falar com o pessoal. Eu falei, olha, gente, a gente vai ter que falar, mas não dá pra gente falar sozinho, precisa de reforço policial. Aí a gente chamou, fomos com a Polícia Militar, o representante, vários policiais para conversar com o pessoal, porque sozinho a gente ia ser lixado também, né? Para explicar o que tinha acontecido, que a gente não podia dar continuidade, porque simplesmente tinham roubado os notebooks que a gente fazia ação. Não tinha como fazer documento. O principal documento que era a identidade, sabe? Foi muito delicado essa época. Então, aí é uma coisa que em projeto a gente tem que cuidar muito, que é a questão de riscos, sabe? Lidar com o gerenciamento de riscos, porque um projeto, ele estava perfeito, Eduardo. O projeto estava perfeito, estava tudo dando certo. Um detalhe ou outro que faltava, tipo assim, uma coisinha ou outra, mas assim, estava assim, um relógio, cara. Estava um relógio. Só que imagina só, como é que a gente podia prever que alguém ia entrar e roubar computador, cara, da Polícia Civil? Notebook da Polícia Civil, cara. Né? Talvez aliar uma gestão de risco maior, né? Nós tivemos uma masterclass ontem na Escola de Negócios do professor Vasconcelos, né, que é um monstro aí na área, e ele falou sobre isso, porque é bem isso, né? A hora que a gente entra naquela... não, mas isso não vai acontecer, ainda mais no lugar de segurança, né? Mas tudo que pode acontecer, pode, né? E aí...
quase voltou por terra. Deixa eu falar um negócio que eu acho que é legal comentar aqui com o pessoal. Pode falar. Da minha área aqui, a gente faz muito isso aí, né? Que é o diagnóstico, né? Quem somos, que nós temos de competências e onde é que a gente quer chegar. Mas o detalhe é como é que nós vamos chegar até lá. E eu penso que o projeto, né? A gestão de projetos, ele vem bem nisso, né? Para você realmente chegar naquilo que você quer. E esse teu exemplo, professor, ele é um mínimo incrível, porque quem não é daqui de Foz, às vezes não tem noção desse problema que o senhor está comentando aí da questão dos votos. Né? Foz é uma cidade sensacional, incrível, mas assim, toda a nossa história a gente sofreu disso, porque é uma cidade colonizada por diversas etnias, pessoas oriundas de várias regiões do Brasil, e nem todas fazem os seus títulos e nem todas votam aqui. Então, Foz do Iguaçu, ela carece disso há muitos anos. A gente não consegue eleger deputados destacados numa quantidade tal qual Cascavel, há muitos anos. Né? E o que eu achei mais incrível, assim, que realmente o como um projeto bem feito, bem executado, né, bem gerido, né, como a gente está falando aqui, pode nos colocar em diversos aspectos na ponta da lança, tão bem quanto qualquer cidade, ou qualquer empresa, ou qualquer carreira. O lance é realmente entender disso. Então, acho que esse é um ponto bem bacana, estar comentando desse exemplo do senhor. Mas aí me ocorreu uma outra situação aqui na cabeça. Assim, o senhor falou do processo de comunicação, quanto que influenciou lá, né? Ainda bem que teve pintou a Maria Rita lá para ajudar. Mas, assim, agora nós temos toda essa questão também do advento virtual e múltiplas comunicações, um negócio gigantesco. Imagino eu que, ao longo dos tempos, houve uma evolução histórica, uma evolução da gestão dos projetos e que ela está constantemente se transformando. Como é que ela se deu isso aí ao longo dos anos? Então, assim, a história da gestão do projeto, se você olhar, ela é muito antiga, né? Na verdade, tem muito tempo. Mas, assim, o que a gente conhece hoje, ela surgiu aí praticamente da Segunda Guerra, né? De 45, né? Principalmente com um projeto Manhattan, né? Que é um projeto fantástico. Quem puder ver, tem vídeos na internet que falam sobre ele. Né? Foi um projeto, assim, monstruoso. Né? E foi o primeiro grande projeto, inclusive o Grove, né, que era o general responsável por isso, era um administrador de formação, né? E ele trouxe esses conceitos já de gestão para projetos naquela época. Né? O que realmente não se imaginava que projeto pudesse produzir uma bomba atômica. Não, a ideia da bomba atômica já era uma coisa difícil de entender na época, né? Tanto que foi pedido para o Einstein fazer uma carta para o presidente Roosevelt explicando para ele que era possível fazer uma bomba atômica do tamanho de uma mala e ela explodiu uma cidade. Era tão absurdo naquela época que o pessoal achava que isso não era real. Né? Tiveram que conversar com Einstein, vários cientistas foram conversar com ele, né? Explicar para ele que sim, era real, né? E que a Alemanha podia fazer essa bomba. Né? E se os Estados Unidos não fizesse, alguém ia fazer. Né? Enfim, é bem delicado. Mas assim, enfim, nessa época ainda, era inicial, né, incipiente de projetos, eles falavam que era uma visão de passar por cima da cerca, né? Ou seja, você estava desenvolvendo o projeto e pode passar para o departamento seguinte. Por isso que fala passar por cima da cerca, né? Ou seja, a bola estava com alguém, né? Se desse algum problema, o problema é daquele setor que estava com a bola. Né? Com a bola do projeto, né? O desenvolvendo o projeto. Olha que mentalidade, cara. Só que isso não deu mais certo, né? Porque acabou a Segunda Guerra, né? E começou a vir projetos demandando mais projetos mais exigentes, dos mísseis, do Polaris, e não dava mais para usar essa metodologia, né? E se bem entendeu também que não era mais uma questão de grandes empresas, que era só projeto governamental, que as empresas também podiam usar essas ferramentas. E aí começou a se disseminar o conhecimento, que só tinha que ser engenheiro. Alguns mitos que até hoje tem, né? Que só engenheiro pode fazer projeto, que tem que dominar tecnologia. Não é, né? Tem que dominar capacidade, mas também tem que ter habilidades, tá? E que é só técnico. Não, tá? Tem muita parte humana aí no projeto. Eu acho que, inclusive, 80% dos problemas de projeto que a gente vê hoje é problema humano, não é problema técnico. Né? O problema técnico é 20%, às vezes 10% de um projeto. Né? O grande problema é humano. Tá? Depois isso evoluiu para a década de 60 e a 85, foi uma outra fase que as empresas começaram a se envolver mais, mas muito informalmente, tá? Resumidamente, né? E chegando até aí de 85 a 2016, que começou, aí tem várias áreas que começaram a se inteirar.
de projetos, né? Área espacial e de defesa e construção, né? Área de automotivo, telecomunicações, todo mundo começou a embarcar, né, de forma mais profissional na parte de projetos, né? Até chegar nos dias de hoje aí, né, que trabalha aí com as melhores práticas, né? Que o pessoal pensa, entende que a gestão de projeto agrega valor ao negócio, né? Então não é mais uma coisa que a gente pode desprezar ou ignorar, né? Faz parte do dia a dia das empresas, então que a gente vê tanta gente entrando, né? Não existe ainda a profissão de gestor de projeto. Você tem pessoas, administradores e pessoas que se habilitam, né? Fazem, inclusive, certificação nessa área, né? Apesar que não é obrigatório ter certificação para atuar na área de projetos, né? É recomendado, digamos assim, né? Não é obrigatório, né? Mas, enfim, fica essa... só para a gente entender aí como é que evoluiu a gestão de projetos historicamente, né? Sensacional, olha só. E o professor falando aqui me ocorreu o seguinte pensamento, né? Dependendo da intenção do projeto, ele pode ser algo altamente positivo ou altamente negativo para qualquer lugar que ele possa ser colocado, né? Eu nunca tinha imaginado, mas realmente, né? Existem coisas que são realmente planejadas, arquitetadas, projetadas para não fazer exatamente o bem, né? Que nem sabe qual que é? O projeto Manhattan foi um projeto desses megas projetos que eu falei para você. Que nem o projeto da Homem à Lua, são projetos, mega projetos, que levaram décadas, né, para serem executados. Só que o que acontecia? Você tinha que prever muitas coisas que não tinha muito como você prever. E daí dava sobre custo de 200%, 300% no projeto. E é normal ter, porque como é que você vai projetar? Imagina você, hoje a gente imagina daqui a 10 anos, Eduardo. Como é que a gente vai saber o que vai ser do mundo daqui a 10 anos? Se antes da pandemia a gente tinha uma perspectiva, depois da pandemia mudou tudo, tá? Então tem coisas que a gente não tem controle, sabe? Então é muito difícil você prever, ter previsões, né? Você pode pegar o cenário do que está acontecendo e a partir daí fazer alguns cenários, né? Que é uma ferramenta bem interessante de planejamento estratégico. Começar a fazer cenários para ver como é que vai atuar, tá? E esses cenários podem mudar muito radicalmente, como a gente percebeu na pandemia. Tá? Mas eu queria fazer um adendo aqui, Eduardo, que eu não comentei na minha evolução histórica, que alguns autores não colocam, mas que em 2000, ali na fase ano 2000, houve houve um manifesto, que foi o manifesto ágil da parte do projeto. Por que você percebeu? O pessoal de software entendeu que os projetos como eles desenvolvidos da forma tradicional, em cascata, que a gente fala, né, pelo PMBOK, principalmente, né, pela visão do PMBOK, não atingia eles. Então eles fizeram um manifesto ágil, né, focando mais no produto, na necessidade do cliente do que no projeto em si, na forma como estruturar o projeto. Então, aí foi uma mudança bem radical de como entender projeto. Tá? Em 2001, ali houve o manifesto ágil, e aí veio essas ferramentas ágeis que a gente fala hoje. Né? Aí, até em aula, eu pergunto para o professor, mas o que é melhor aí? É projeto ágil ou projeto em cascata? Tenta comparar. Esquecemos do projeto de cascata? O método preditivo morreu? Não morreu. Na verdade, você tem que saber o que você quer. Né? Qual que é o teu escopo? Né? O que você quer fazer? Eu digo para você, se você quer fazer um mouse, como esse mouse que eu tenho aqui, é uma coisa que eu sei o que eu quero no final. Então, para esse tipo de produto, assim, que é bem definido, é melhor o preditivo, é melhor o PMBOK. É mais recomendado. Se eu estou fazendo um software, agora, se eu estou fazendo um software, que eu não sei exatamente como ele vai ser no final, que o escopo é bem definido, é bem vago, é muito melhor o método ágil. Né? Porque eu tenho mais flexibilidade, entendeu? O escopo não está. Eu vou valorizar outras coisas que não o escopo em si. Né? Não que o escopo não esteja presente, tá? Mas assim, não é o foco, digamos assim, principal. Tá? Então, é isso que separa, mas os dois são importantes. E, inclusive, agora saiu uma nova edição do PMBOK, que é a 7ª edição. E o interessante, Eduardo, é que ele nunca cancelou a 6ª. Isso nunca tinha acontecido antes. Né? Então, hoje nós temos a 6ª edição do PMBOK, né, que continua em vigor, e tem uma 7ª. E a 7ª começou a trazer um pouco dessa visão da metodologia ágil. Não substituindo, mas dando um pouco mais de conceitos e abordando de uma forma mais abrangente, não tão fechada. Né? Então, você vê como isso afetou também a forma de se trabalhar com gestão de projetos. Quando o professor também comentou aqui sobre quanto que poderia ser importante para a empresa, né, as pessoas congregarem forças em algo maior, né? Me ocorreu assim um pensamento de planejamento participativo e de que existisse um projeto implantado numa dada organização com a união de saberes e naquele formato todo de liderança, né, de você realmente fazer com que as pessoas façam parte dessa construção e na hora, né, depois de conceber toda a ideia, executar, implementar aí, né, então, os follow-ups, né, os momentos dos encontros, as entregas e até o fim. Teriam outros
quais outros motivos existem para a gente usar projetos mundo afora? Eu digo até pensando também em vida pessoal também, no que for possível. Quais são os outros motivos para se usar Ah, isso? então, são muito variados, tá? Assim, a gente pode citar vários motivos. Assim, eu acho que a maior parte deles são ligados a alguma necessidade estratégica que a empresa tenha, ou até que você tenha. Assim, por exemplo, hoje, né? é, eu falo por um exemplo particular meu, né? Eu tenho um projeto de aula presencial e eu sinto que esse projeto está ameaçado, tá? Pelas mudanças que aconteceram todas. Eu comentei contigo, né? Como a gente reduziu a aula, como está bem complicada a Para questão muita gente, né? para muita gente. Então, essa parte presencial, só presencial, está ameaçada hoje. Então, assim, você faz um projeto de vida imaginando uma coisa e a vida muda. A vida muda, né? Então, as coisas O mudam. mundo muda, O né? O tempo ambiente muda, todo, né? o mundo muda, é o mundo VUCA, né, que eles falam, né? Essas variações, essa mudança, tudo que acontece, né, a gente não tem como controlar, né? Então a gente pode rever o nosso projeto de vida, né? Então, às vezes você tem que rever o seu projeto de vida. A empresa também, ela tinha um planejamento em 2019, em 2020, entrou em 2020, entrou a pandemia, ela vai ter que repensar todos o que ela vai fazer, os projetos que ela tinha. Muita coisa foi acelerada, na verdade, como a gente já viu, né? Muita coisa tecnológica que estava prevista para acontecer daqui a 5, 10 anos, está acontecendo agora. Né? Para você ter uma ideia, Eduardo, o EAD já superou a aula presencial. Cara, isso não se sonhava que fosse acontecer em 2022. Né? Não se imaginava que isso fosse acontecer agora. Isso era para acontecer daqui a 10 anos, 5, 10 anos. Não agora. Né? Então, é bem complicado. Mas, assim, aí tem essas situações. Pode ser para mim, como eu falar agora, uma empresa, vamos voltar para a empresa. Participação no mercado, aumentar a participação, gerar caixa, diminuir a obsolescência tecnológica que ela tenha, porque, como você viu, isso acelerou muito. Né? Reduzir custo ou responder alguma ameaça da concorrência, porque hoje a gente está tendo um mercado muito acirrado, entendeu? Então, como eu falo para você, hoje eu tenho uma concorrência na minha aula presencial com o EAD que eu nem sonhava que ia ter, né? Assim, de facilidades que surgiram no EAD que o pessoal viu uma vantagem, então uma concorrência quase que desleal, né? Mas, enfim, ainda acho que tem um público para aula presencial ainda, tá? Então, isso fica bem. Acho que dos motivos acho que seria essa questão de esses vários motivos. Motivos pessoais também, né? Ou motivos variáveis, mas assim, ela pode ajudar muito as pessoas a terem essas novas perspectivas. Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante no discurso do professor foi aquele cruzamento das tendências com o andamento do projeto ou as novas decisões, né? E veja, né, a gente tem tanta informação hoje de diversos setores que esses cruzamentos eles realmente ajudam a dar uma revisada na estratégia, na implementação, nas ações de ensino. Isso é muito legal mesmo. Me passa assim pela cabeça agora também, obviamente, né, do todo dos projetos que existem, primeiro, existe alguma estatística de cada, sei lá, 100 projetos implementados, quantos que fracassam, tá? E se fracassam, por que fracassam os projetos? Também acho que é outra pergunta importante de entender quais são os vacilos que acontecem aí. É bem alto, assim, a quantidade de projetos que não dão certo, né? Como tem muitos que não. Mas o fracasso ninguém divulga. O fracasso, ele fica escondido, né? Mas tem uns historicamente conhecidos, né? Vamos Tem. pegar a questão pública aí, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, meu caramba, né? Tem. Mas você pode ver que eles não são muito julgados. Não são usados como exemplo. Né? Os Então fracassos são exemplos de resultados totalmente negativos, né? Porque não só custou 3 vezes mais, as coisas não foram entregues. Às vezes até, Eduardo, as coisas são feitas como deviam ser feitas, mas não são aproveitadas, né? Como a gente já conversou em outros momentos. Né? Às vezes faz um projeto, executa ele, né? Mas ele aí muda a gestão e abandona aquele projeto. Cara, isso é muito triste. Uhum. É difícil de Sim. mensurar a quantidade de prejuízos que a gente tem por projetos que são descontinuados por falta de... Não, sim, mas assim, ó, deixa eu voltar lá, que agora eu vou ficar chato aqui. Pô, tinha as competições, né? Tinha as competições com as datas, aí tudo aprovado, e aí o valor tal, e o troço não chega na data, e não tem o trem elétrico, não tem o estádio, não sei o quê, tudo. Pô, caramba, né? O troço o país que não dá certo, e aí não bastasse isso, o valor vira 2, 3, 4 vezes.
e aí abandonam. Mas é verdade. Mas E aí assim, o que o ainda, né? pessoal fala, né? Quais são os principais motivos aí que o projeto falhar, né? É problema de comunicação, que a gente falou agora, né? Ou seja, isso gera uma série de problemas. Falta de apoio de patrocinadores, tá? Patrocinadores não apoiarem, ou patrocinadores fracos, que a gente fala também, né? Você tem uma definição aí insuficiente de requisitos do produto, estimativa fraca ou mal feita de prazo e de custo, isso é muito sério, tá? Principalmente falha de planejamento, né? A gente sabe que o Brasil, a gente não tem uma cultura de planejamento, isso nos custa muito caro, tá? Eu falo isso de uma forma geral, seja município, seja até na vida pessoal, seja para as empresas mesmo, né? Não tem essa cultura, né? E as próprias falhas de projeto, tá? Muitas vezes não tem esse projeto bem elaborado. Também o despreparo da equipe, tá? Se monta uma equipe que não sabe o que é projeto, nunca trabalhou com projeto, e se você não tiver um gerente ali que conheça e consiga conduzir, vai ser muito sério, né? Assim, eu falo que um bom gerente de projeto é quase um super-homem, Eduardo. Pelas qualidades que são exigidas dele, tá? É quase um super-homem, pelas habilidades que ele tem que ter, cara. Hoje, para você achar um bom gerente de projeto, Pô, pague. então é uma mulher, cara. Ou uma super mulher, É uma mulher. uma mulher maravilha. Porque Uma mulher, né, cara? 8 braços. então, se você achar um bom gerente de projeto, ele vai te cobrar caro para fazer um projeto, mas pague, porque você vai economizar. Você vai economizar tendo um bom gerente de projeto, tá? E aí também, falhas de fiscalização também atrapalham muito os projetos, tá? Além do conflito de interesse e outros fatores que influenciam muito, tá? Esses seriam os principais elementos que podem conduzir ou fazer um projeto fracassar, tá? E não dar o seu contento, né? Não atingir o contento que foi colocado como meta, né? Como objetivo. Bacana. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, pessoal. Você que está assistindo a live aqui, está curtindo, você está vendo que não é uma live comum, tá? Não é uma conversa qualquer. Isso aqui é parte do programa e eu quero agradecer novamente aqui, professor, com todo carinho aqui, colocando, o nosso José Rolim, querido, que está falando sobre gestão de projetos. Isso é parte do programa do Instituto Hack também, de difundir conhecimento, colocar parte de soft, né, parte comportamental do meu lado, mas também chamar o pessoal da área técnica, hard, porque são coisas que vão ajudar na sua carreira, no seu negócio, na sua vida pessoal, né? Então, toda terça e quinta, 21 horas, está acontecendo aqui. Vou pedir para você, ó, clica no coraçãozinho bastante, manda aviãozinho para aquela pessoa, que isso aqui pode ajudar e vocês vão entender que isso aqui pode salvar muita carreira, muito negócio, porque a pessoa não usa técnica, não está aplicando isso, não vai dar um resultado bom. Eu lembrei de uma coisa, professor, Sim. é uma frase célebre que por exemplo, quando um avião cai, né, acontecem pelo menos 7 erros até rolar aquele fracasso. E eles são interligados. Na área do projeto, quais são os principais erros que acontecem, né, nessa gestão dele e que vão, obviamente, culminar naquele tipo de fracasso lá? Quais seriam eles? Então, aí, Eduardo, eu colocaria que esses elementos que eu comentei para você, né, que eu acho que, da minha opinião Aham. pessoal, né, assim, principalmente a questão de planejamento mal feito, falta de patrocinadores, eu tive esse problema de falta, eu praticamente nas pessoas da prefeitura, falta de patrocinadores, né, e falta de planejamento também, né, também um pouco de apoio, né, para que o projeto pudesse acontecer, né, então é bem sério isso. Mas eu queria colocar também, Eduardo, que o pessoal não sabe também, aqui no teu Instagram, tem as lives que ficaram anteriores, né, tem lives fantásticas que as pessoas têm que ver, do professor Sérgio Fabrício, cursos, é fenomenal, do Marcos Vasconcelos, professor Marcos Vasconcelos, do Calito, do 5S, gente, só material de primeira, vale a pena vocês darem uma olhada. Seu irmão, né? A gente falou da ISO O meu irmão, 14001. show de bola, é muito bom o material, tá? Mas colocar isso. E aí entraria um pouco, talvez falar um pouquinho dos benefícios aí que poderia ter entraria nessas Tá. falhas, os benefícios que a gente estaria, né? E falha seria basicamente, acho que eu colocaria esses elementos. Geralmente os principais que eu colocaria seria essa falta de planejamento, falta de patrocinadores e falta de preparo da equipe, né, que é bem sério, e principalmente ter um bom gerente de projeto, é fundamental. Um gerente de projeto é um cara que custa caro, mas eu te garanto, olha, Eduardo, vale a pena pagar um bom gerente de projeto, porque ele vai te resolver seus problemas, cara. Assim, vai te dar as soluções que você precisa, né? Para poder fazer com que a coisa funcione. Mas, assim, de benefício, os projetos vão fazer melhorar muito a chance de sucesso em si, né? Vai evitar muito estresse, muita insatisfação, tá? Fazer com que o teu projeto consiga atender os 3 elementos básicos aí, né? Você atender o teu projeto dentro do prazo,
dentro do orçamento, né, e com a qualidade que espera, né, que isso é importante também. Não adianta fazer a coisa mal feita, não ter o resultado que você esperava, né, e também não vai te adiantar nada o projeto nesse sentido, né. E sempre focar no cliente, né, Eduardo, porque se você não atender teu cliente, também o que adianta, né, é um esforço infrutífero, né. Você faz todo o teu projeto aí e não atende o teu cliente, não, alguma coisa errada. Você tem que rever e repensar aí o que está acontecendo. E entra naquela aspecto que eu falei agora também, que uma boa gestão de projeto vai prever aquela situação que eu falei para você dos riscos. Né? Que, cara, não tem como, a gente está envolvido em risco. Né? Eu falei, você não quer ter risco? Quer ter uma empresa, não quer ter risco? Fecha a tua empresa. Risco zero. Risco zero. Né? Na tua vida pessoal, você não quer ter nenhum problema? Deixe de viver, fique fechado em casa. Fique em casa, sem fazer nada, você não vai ter risco nenhum, né? Mas, enfim, também não vai fazer nada, né? Isso que é importante. Então, isso pode ser gerenciado, né? E no projeto, isso faz uma diferença enorme. Não tem como não mencionar. Agora você estava comentando do gerente de projeto, e como ele é um grande maestro, né, dessa orquestra. Eu lembrei, fiz agora há pouco uma reforma do prédio aí da nossa família, né? Vai virar o residencial Harry Hack, em homenagem ao meu pai. E eu estava sem condição financeira na época, eu sabia que o ideal era ter um tal do mestre de obras, que é exatamente aquela pessoa que vai ficar cutucando, motivando, ele entende um pouco de tudo e está lá. E eu não tinha. Mas pelo atraso da obra, né, então vamos fazer um paralelo com o atraso do projeto, né, da toda aquela coisa. Se eu tivesse pago, o meu prejuízo teria sido muitíssimo menor, talvez até com lucro muito antes do tempo. E aí, quando você me comenta assim, né, desse gerente, me ocorre assim, quais seriam as principais competências, tá, habilidades, aí agora vamos pegar da parte comportamental, para um gerente de projeto. E agora vamos falar uma coisa assim, pô, eu sou empresário, uma pergunta duas em uma, né? Eu sou empresário e eu não tenho condição de contratar um gerente de projeto, eu quero implantar um projeto. Essas habilidades essa pessoa também pode desenvolver e aplicar com as pessoas. Confere? O que seriam essas habilidades e competências? Então, no projeto, o que o pessoal deveria desenvolver, né, dentro do gerente? Desenvolver as habilidades aí de orientação da equipe, né, de gerenciamento, de planejamento, da organização, da execução, as habilidades de gestão. Né, que é para como eu falei, quem está mais habituado com a gestão é um pouco mais natural isso, né? De comunicar-se, de motivar, incentivar, porque, incrível que pareça, às vezes uma motivação faz falta no projeto para ele ir para frente, né? Total, né? Total. Então, assim, como ele também pode desmotivar, tá? Ele pode fazer uma desmotivação legal na equipe, né? Dependendo do perfil que ele tenha, né? Aí entra naquilo que a gente falou, das habilidades interpessoais, dessas habilidades de gestão, desse conhecimento da área de aplicação, da área que ele está, apesar que isso não seria essencial que ele tivesse totalmente o domínio total, mas apenas um conhecimento da área que ele está trabalhando, do conhecimento desse ambiente de projeto, né, de entender essa parte da gestão financeira, como você falou agora, às vezes está com pouco recurso, mas você tem que saber lidar com isso, né, da gestão de riscos, de ter um aspecto de inovação, de orientação para metas, de padrões de conhecimento, ou seja, uma série de fatores que tem. Por isso que eu falo que é um perfil bem complexo, né? De planejador, de organizador, administrador de pessoas, implementador, né? Ou seja, são vários papéis, né? Formulador de métodos. Então, é uma pessoa muito difícil você ter uma pessoa com todas as características que eu estou te falando. Por isso que eu falei que quase um super-homem é uma maravilha, né? Porque não é fácil achar pessoas com um perfil tão complexo, né? Seja competências ligadas ao projeto, seja competências de gestão financeira ou de comunicação, né? Geralmente você tem pessoas altamente técnicas que se comunicam muito mal, né? Ou pessoas que se comunicam muito bem e que são péssimas tecnicamente, né? Como é que você... O ideal seria pegar essas duas pessoas e fazer uma só, né? Ela pegar, tipo, naquela época lá em 90, pegar uma Maria Rita e um rolinho e fazer uma pessoa só. Né? Show. Mas aí só fechando aqui esse pensamento, é meio aquela ideia, não sei se você já viu um vídeo do Peter Drucker, Eduardo, que ele fala ali das pessoas que têm habilidade, que são os leitores e ouvintes, né? Então, puxando o que eu falei agora para você, né, eu tinha um perfil de leitor, então eu tinha que ler as coisas por escrito, eu era muito ler, para mim eu tenho que ler primeiro para depois conversar. E o ouvinte é o contrário, ele tem que ouvir primeiro para depois ele ler para confirmar.
Entendeu? Então, inclusive o Drucker avisa, ele fala isso, conheça teu chefe. Se o teu chefe é leitor, você é ouvinte, para saber como você vai chegar com ele. Se o teu chefe é leitor, você tem que levar o memorando para ele primeiro. E no outro dia vai conversar com ele. Se ele é ouvinte, primeiro vai falar com ele e depois manda o memorando. É. Tem uma outra dele que é uma ótima, que é assim também, né? Como é que é? É, As melhores coisas ditas são aquelas que não são ouvidas, né? Perfeito, Você perfeito, é isso consegue mesmo. ouvir com os olhos, né? É sensacional isso aí. Não, Sensacional. é fenomenal. Eu penso assim, né? Essa sua frase, né? E tudo que você está colocando das competências ali, ela prova, não só cientificamente, mas assim pela praxis, né? Pela experiência em si, a extrema importância de juntar o saber da parte técnica com a É beleza. relação das Humana. habilidades comportamentais, porque, veja, o que seria do projeto se, né, o professor ele não tivesse o contato da pessoa que realmente tinha todo esse know-how humanista de entender, e ela vice-versa. E ela vice-versa. Só que o detalhe é que boa parte do nosso processo de ensino, de aprendizagem, ele é muito focado para uma formação tecnicista. Eu acho sensacional. Tem alguns concursos, né, até de multinacionais, empresas renomadas, e aí você realmente estuda, vai lá e responde A, B ou C, que é muito diferente da prática, né? Porque aí tem o momento da verdade, eu sou líder, eu sou liderado, se o meu perfil conversa com o outro, quais são as reais habilidades, os comportamentos disso. Então, é pano para manga numa conversa muito grande, e o legal é que tal qual também dá para desenvolver. Só que Dá. a gente está engatinhando ainda nesses processos. A nossa escola de negócio, ela vai muito nisso, só para dar acho que é importante colocar, a Sim. gente focou muito nas competências essenciais para o profissional do futuro, que realmente, seja qual for o cargo, qual for a profissão, ela é importante que exista. E uma delas é isso aí, autoconhecimento. Eu conheço o perfil das pessoas e eu sei como atuar com elas. Algumas pessoas meio que nascem com esse chip, né? Mas a gente Sim. não nasce, tem que estudar e aprender como é que se comunica eficazmente com cada um. E outra delas, que o professor falou várias vezes, é essa capacidade de comunicação. Comunicação no sentido também persuasão, influenciação, Motivação. convencimento. Então, quando o professor coloca ali, eu achei muito legal nessa parte humanista, eu lembro de uma coisa que eu sempre falei em aula, que era assim, ó, cara, é importante motivar, mas é o equilíbrio, né? Ó? Selecionar, recrutar, treinar, motivar e avaliar, né? E não é aquela puxada de orelha, é uma crítica construtiva. Mas se está demais aqui só na motivação, só no treinamento, só na avaliação, não dá certo. Então, se a pessoa Perfeito. consegue ter esse equilíbrio, e ó, treino, treino, treino para chegar nisso, né? E aí as pessoas começam a fazer, e estão de boa. Quando o cara é demais, cobra, 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 fica complicado. Quando o RU, né, tá tudo certo, também não vai. Então, e não é mole, né? Vamos e venhamos. Não. A equipe gerida na década de 90, o que ela tem a ver com a equipe de 2022? Nada. Mudou muito. É um novo mundo, novas pessoas, novas energias, novo tudo. Então, imagina, né? O próprio gestor de projeto, ele também tem que estar, deve estar, é importante estar se aperfeiçoando e ampliando esse leque de evolução do projeto, né? Com certeza. Eduardo, eu vou te falar um negócio. É assustador o número de bibliografias que eu tenho na biblioteca eletrônica da Unip sobre gestão de projetos. É assustador. Tá? Assim, Quanto? Dá um spoiler lá na mais de 50 títulos, 50, 100 títulos de gestão de projeto. Só que assim, Caramba. cada um aborda um tema, né? Um fala mais sobre o gerente de projeto, outro fala mais sobre gestão de projeto em uma determinada área. Mas assim, é imensa quantidade, então assim, é um campo assim muito rico mesmo, assim, né? É óbvio que a gente fica dentro daquele, quando a gente pega uma disciplina dessa, a gente fica dentro do plano de ensino, né? Porque a gente tem que respeitar aquele plano de ensino que veio, né? Aquela ementa, né? Aquele mínimo que a gente trabalha, né? Basicamente trabalhando ali a ideia do que é projeto, dando aquela ideia de separando o que é preditivo, o que é ágil, né? Colocando ali como avaliar um projeto, porque tem projeto que não vale a pena você começar porque não é viável, porque dinheiro não vale a pena você investir ali. Você tem que verificar isso também. Tem projeto que não adianta você investir, Eduardo, porque não é viável.
sabe? Só que tem gente que não faz esses cálculos, não faz essa análise. E se mete num projeto e depois, quando está lá no meio, já investiu um monte. Cara, já foi. É prejuízo. É melhor até abandonar pela metade e não continuar, porque para não perder mais dinheiro ainda, né? E a gente vê isso acontecendo muito, cara. Sabe? E até fechar com essa ideia aí, que o pessoal fala muito hoje da metodologia ágil, mas repetindo, a metodologia ágil não substitui a metodologia tradicional. Não substitui o PMBOK. São coisas diferentes. É remédios diferentes, eu colocaria assim, né? Você vai tomar um remédio para uma doença, uma gripe é uma coisa. Né? Você vai tomar um remédio para uma pneumonia é outra coisa. Tá? É diferente, então você tem que saber o que você vai aplicar de dosagem, né, para a sua empresa ou para a situação que você está lidando. Né? Então, para alguns é melhor a método preditivo. Né? Vou fazer uma usina hidrelétrica, vou usar PMBOK. Né? Vou desenvolver um software que eu não sei exatamente onde vai chegar, cara, vai para a metodologia ágil, não invente moda. Né? Então, cada doença a sua medicação. Sim, sim. O professor falou de algumas metodologias de gestão de projetos, falou, não tem enganado, da cascata e da ágil. Na sua opinião, qual seria a melhor? Ou tem outras também? Não, eu não diria melhor. Essa é uma pergunta tradicional que o pessoal faz em gestão de projeto. O que é melhor? Eu falei, não tem o que é melhor, tem o que é mais adequado. Né, para o momento. Né? Às vezes você pode trabalhar com uma gestão simplificada de projetos, né? Ou seja, poucas ferramentas, coisas elementares de planejamento, organização, execução e conclusão. Não exige nenhuma ferramenta, não precisa nem usar um framework, um Scrum, não precisa usar nada disso. O básico do projeto já me atende. Uma pequena empresa, né? Um pequeno empresário, até para a nossa vida pessoal, né? Aí, quando a coisa fica mais complexa, aí eu vou abraçar, assim, um método preditivo, né? Aí enfatiza muito o planejamento, porque aí realmente vai exigir um planejamento maior, pela complexidade que o projeto vai tomando forma, né? Aí, às vezes, pode acontecer de eu ter que pensar no ciclo de vida do desenvolvimento do produto, considerar muito isso, aí vou ter que ir para o ágil, que eu falei agora do software. Eu tenho que analisar muito o ciclo de vida do desenvolvimento do produto. Então, aí o ágil é muito melhor. Se eu usar o preditivo, eu vou estar usando a ferramenta inadequada. Sabe? Tem algum também que o pessoal fala que é a gestão de projetos experimentais, né, que é usada em projeto com duração e, no final, difícil de estimar ou planejar, né? Ou seja, apesar do projeto ter definido, às vezes eu não tenho isso claro. Aí é melhor usar esses projetos experimentais. Tem o uso do Kanban também, né, que é uma ferramenta que dá para usar, a pessoa usa também, né, e o Trello é uma ferramenta com Kanban quase que eletrônico, dá para usar também, né, ou então uma gestão incremental do ciclo de vida, né, que aí vai envolver através dos incrementos que são feitos, e é uma outra abordagem. Mas basicamente os grandes métodos que a gente trabalha aqui é preditivo e ágil, né. Aí fica a pergunta, qual que é melhor? Né? Eu sempre me pergunto às vezes, cara, não é o que é melhor, né, é o que você precisa. Qual que é a tua doença? É tal. Então, é preditivo. Não. O que você precisa? Está focado no ciclo de desenvolvimento do produto? Tá. Então, vai para o ágil. Né? Não é o que é melhor, o que é pior. O que é mais adequado para aquele momento ou para aquele projeto que você precisa. E dentro de uma empresa, Eduardo, pode ter os dois correndo. Não tem problema nenhum. Você pode ter projetos se desenvolvendo como ágil e tem métodos preditivos. E conforme a situação, até uma gestão simplificada em outro setor. Você pode ter os três modelos dentro de uma empresa sem problema nenhum. Eles não são conflitantes, né? Eles são adequados para aquilo que eu preciso fazer. O remédio é adequado para aquilo que eu preciso. O professor teria eu vou quebrar um protocolo total aqui. Existe algum modelo simplesinho, básico? Vamos pensar no MEI, né? No autônomo aí, um pequeno empreendedor aí, ou a gente que está começando, né? Que, sei lá, em formato Excel que pudesse ser presenteado, que eu vou fazer se você me aprovar agora aqui, eu vou fazer uma proposta para a galera aí. Quem está assistindo a nossa live aqui, fizer um print, postar e colocar no Instagram do professor e o meu, como é que é o teu Instagram, professor? Meu nome completo, José Carlos Rolim de Moura mesmo. Eu tenho, tá bom. Colocando ali já vai... E o meu do Hack, tem uma ferramenta assim para dar de presente para a galera, alguma coisa? Especificamente prática, mas a gente pode ver. Posso desenvolver uma coisa bem simples para praticação sem problema nenhum, dá para fazer. Então, pessoal, se você está assistindo agora ao vivo, vai querer me matar depois. Pô, irmão, como assim, né? Não, mas é tranquilo, porque, como eu falei, para a pequena empresa, a ideia aqui é a simplicidade, Eduardo. As coisas para serem boas não precisam ser complexas, elas podem ser simples, entendeu? Claro. Eu penso nisso, e eu vou dizer uma coisa aqui, ó, e o que é mais legal, pessoal,
Esse é o tipo de live que acrescenta muito na nossa vida, porque assim, o professor aqui ele não é assim, não só dá aula desse tema, ele aplica não só na vida, mas ele aplica também, né, nos cases dele. Tem muita gente que é doutor da vida e sabe tudo daquela teoria, mas não é, né? Eu sempre tive pavor, por exemplo, de professor de empreendedorismo que não é empreendedor. Você tem um Sim. certo conhecimento, mas é diferente. E aí ele tem o conhecimento de prática do que realmente é essencial num projeto. Então, se você quer, faz um print, posta aí, tá? Pode ser agora ou quando tiver gravado, porque isso aqui vai ficar uns dias no nosso feed, que É, aí você vai dar uma surpresa a então. recomendação, de repente, até passar para eles aquela ideia que eu falei para você do mapa mental, para você começar Ó, a iniciar um processo desse, entendeu? Um mapa mental. Assim, eu acho que aí, para quem? Para uma gestão simplificada de projeto, é a melhor coisa que tem. Porque visualmente show. você bate o olho e vê, entendeu? O que você está, o que você falta fazer, é meio um mapa mental com checklist, dentro de uma visão de projeto nas suas etapas. Aí você monta aí, Ah, você coloca, legal. imprime, deixa. Pode usar uma ferramenta que nem o Canva. O Canva hoje tem gratuitamente, Eduardo, mapas mentais fantásticos. Coisa que eu fazia, sofria para fazer no Visio, o Canva faz de graça, cara. É só fazer uma conta lá e criar o seu mapa do jeito que você quiser, entendeu? É que eu, assim, hoje, cara, tem ferramentas que a gente nem sonhava em ter um tempo atrás, sabe? Gratuitamente. É claro, depois se você quiser Prontinho, investir, né? comprar um pacote, comprar uma versão premium, mas nem precisa. Sinceramente, Sim. com uma versão simples ali, com ferramentas simples, e outra, tá no teu celular, tá no teu computador. Eu acho que o legal do Canvas, que eu tô migrando um pouco do Visio pro Canva, porque tá no meu celular, tá no meu computador. Eu faço um mapa mental ali, se quiser eu abro no meu celular, que o Visio não tem essa integração ainda, sabe? Então me ajuda muito, assim, para você ter essa visão e fazer com que as coisas aconteçam, pelo menos no nível simplificado, assim, né? De você ter visualmente esse controle, que é um pouco essa visão japonesa de gestão, de ter as coisas muito Sim, visíveis, né? sim, entendi. E até porque 70% da sociedade é visual, né? Professor, Sim, última pergunta para acabar a nossa live aqui. Se o senhor pudesse legal. dar um conselho para essa galera que a gente falou, especialmente, né? Pequeno, médio, quem está começando, está tendo dificuldade ou nunca implantou um projeto mesmo na sua organização, na sua carreira, até na vida pessoal. Quais conselhos você daria para a pessoa adentrar esse universo e começar a colocar isso aí na pauta do seu dia? Então, o que eu diria é isso para você, né? Não ficar com medo, tá? Não esqueça aquela abordagem que é uma coisa técnica que qualquer um domina. Obviamente, dependendo da complexidade do projeto, é interessante que você tenha um gerente de projeto te ajudando, tá? Mas como eu falei para vocês, é um perfil que você não vai achar fácil no mercado e se achar vai custar caro, né? Mas como eu falei, assim, é um investimento, não é um gasto, não é um desperdício. Então, dependendo do projeto, vale a pena você contratar alguém para ajudar. Mas para quem está começando, quem está iniciando, geralmente você dá tem sérias dicas. Eu acho que 3 dicas aqui, né? Assim, eu tenho uma meta clara e específica, você já saber o que você quer daquele projeto. Se é um projeto em vida, eu quero fazer concurso. Eu quero ser o gestor fiscal da Receita Federal. Estabelecer minha meta, né? Aí eu vou ter que, a partir disso aí, vai para a segunda dica, né? Vou ter que ter um prazo realista, né? Eu tenho que passar nesse concurso de 2 a 3 anos, eu não posso ficar a vida inteira estudando. Eu vi um caso, um cidadão que foi estudando 14 anos para o concurso. Cara, não dá. É uma coisa errada, hein? Né? Você colocou meta errada aqui, tá? Ou uma empresa também, uma empresa quer fazer alguma coisa, levar 2, 5 anos, não dá, cara. Hoje é 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem que já atingir ter o prazo realista, né? E também definir datas para acompanhar, que é aquilo que eu falei para você. Lembra que eu falei da ONU? A ONU tinha um projeto que era de 30 anos. Só que o que ela percebeu? Não acontecia o projeto, não se desenvolvia. Porque o pessoal achava que tinha muito tempo e beleza, né? Aí o que ela colocou? Ela colocou marcos de 2 em 2 meses. Então ela cobrava do pessoal 2 em 2 meses resultados. Você percebeu? Então, aí eu tenho datas para acompanhar. Então, faço meu projeto e faço isso. Isso até me ajudou na coordenação, por que pareça. Na coordenação eu coloquei algumas metas, coloquei as minhas metas, coloquei prazos, né? E defini datas para acompanhar. Cara, é impressionante como eu realizei coisas na coordenação. Só de colocar no papel e fazer isso que eu falei agora para você. Ter a meta, ter prazo realista e acompanhando. E ter data para acontecer. Foi fantástico, assim, o resultado que eu tive. Porque eu pensava as coisas, mas não colocava no papel, sabe? Então, aí quando eu comecei a colocar no papel e executar, é aquilo que a gente falou, não precisa ser coisas complexas. O fato de você colocar no papel, visualizar, ter data, prazo e acompanhar, já te gera resultados. Com Né? certeza, com certeza. E é bem tranquilo. Acho que seriam as dicas que eu daria aqui. E se puder estudar sobre o assunto, gente, é um assunto apaixonante. Gestão de projeto é apaixonante. Quem começa a estudar, é difícil não gostar da área, porque se aplica tudo, até a sua vida pessoal. Né? Você pode usar, né? Na pior das hipóteses, na sua vida pessoal, melhorar muito a sua vida pessoal. No projeto de vida melhor para você, né? Porque
Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, né, Eduardo? Acho que essa pandemia trouxe um pouco dessa reflexão. Deixa de pensar mais em qualidade de vida, não pensar só... pensar só em ganhar dinheiro em si, né? Obviamente, se tentar ganhar dinheiro com qualidade de vida, né? Então, o que a gente está acontecendo hoje. Não sei se viu nos Estados Unidos, estava vendo uma reportagem ontem, uma onda de emissões, e estão pagando mais caro para o pessoal. Está vendo uma inflação de salários, porque o pessoal não quer mais trabalhar do jeito que trabalhava antes. O pessoal já foi trabalhar no campo, tem gente que foi trabalhar no campo e disse, cara, gostou dessa vida. Não quer mais voltar presencial e voltar àquela rotina maluca que a gente tinha naquela época, sabe? Em 2020, Se eu não estou enganado, a área de TI, sistemas, 85% das pessoas que saíram não voltam mais. Não voltam mais, cara. Não voltam mais. Não quer mais saber dessa vida louca, entendeu? Querem qualidade de vida. Tá? Querem uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida com mais qualidade, né? Enfim. É isso aí. Professor, nosso tempo já passou um pouquinho, eu fico preocupado com o Instagram cortar também. Mas assim, beleza. Sensacional o conteúdo, sabe? Eu queria agradecer aqui publicamente. Obrigado. Bom, primeiro a nossa parceria, né? Quando a gente trabalhou juntos também, lá na Sul, sempre foi muito querido, muito solícito comigo ali. Voltando, espero que você volte, né, cara? Você é um ótimo professor. Você sempre foi um professor muito bem avaliado, um ótimo profissional, né? Como profissional, obrigado, normal. Consequência normal, né? É um ótimo profissional, é um ótimo professor, né? Digamos assim, né? Muito elogiado, assim, né? Reclamar um pouquinho que você passa bastante conteúdo, tá? Mas não é uma reclamação ruim, uma reclamação boa, assim, elogiando, tipo assim, porque realmente aquele professor que tinha conteúdo. Professor dá bastante conteúdo, vai ser boa, né? Não, mas assim, eu tô brincando, nunca teve reclamação, sempre elogios, assim, porque realmente ele achava sua aula excepcional, assim, nunca tive nenhuma reclamação tua, assim, né? Assim, oficialmente, mas sempre elogios, e como eu falei, voltando às aulas aí, né? E você tendo oportunidade, é claro, né? Pelo menos uma noite, podia voltar a trabalhar com a gente, né? Seria muito bem-vindo. Vamos ver, né? Agora está professor em várias escalas aí, muito obrigado, mesmo. Eu quero agradecer publicamente mesmo, todo o carinho. Enfim, foi dada uma aula aqui de verdade, com muito conteúdo. Eu não tenho dúvidas que as pessoas que viram aqui, que vão ver depois do feed, tem muita galera que vê depois. Vejam outras, pessoal. Tem aquela da Val Polidori, foi sensacional. Gente, o material de primeira. Vários. Não, e tem um monte que eu já subi, nós vamos ter uma plataforma, o nome está sendo meio discutido, mas um nome que a gente reservou talvez seja Hackflix. A brincadeira do sobrenome com o net, né? Mas para ter vários materiais assim, e aí a pessoa escolhe, ela fala, vou entender um pouco de gestão, um pouco disso, daquilo, aquele outro, e a gente vai só crescendo nesse sentido. Professor, bacana, ótimo. Gratíssimo mesmo aí pela sua generosidade. Eu passo a palavra aqui para as suas últimas palavras, que daí a gente vai terminar nossa live aqui. Eu só queria agradecer, tá? Eu não sou assim uma sumidade de projeto, tá? Eu só relatei um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento. Eu trabalho com essa disciplina no curso de administração, do 6º período, se não me engano. E, assim, eu tenho muito a aprender. Eu sou um aprendiz nessa área ainda, tá? E fica meu agradecimento, Eduardo, essa oportunidade de dar essa fala, tá? E realmente eu acho que é muito bacana o que você está fazendo, disponibilizando esse material gratuitamente para o pessoal na internet. E os outros materiais, eu assisti quase todos os vídeos que você colocou aqui, eu nem não sabia que tinha esse vídeo disponível. Eu tinha visto que falava com umas lives, mas eu depois que eu fui ver que estava disponível aqui, né? Então isso é muito bacana. Eu acho que o pessoal só tem a ganhar assistindo essas lives. É uma riqueza de conhecimento, e espero que dê certo o projeto, tá? De fazer o Hackflix. Vou assinar. Um dos meus projetos, né? Vou assinar teu Hackflix. Vamos nessa. Obrigado, pessoal. Boa noite, durmo com Deus aí. Até a próxima. Valeu.